Vamos lá, moçada, está na hora, hein? Já estamos até passando da hora. Então, vamos lá. Evangelho para nós, da nossa tarde, capítulo 12. Alô, moçada? Estamos começando. Amai os vossos inimigos. Que juízo farão de mim, costumar dizer, se eu recusar a reparação que se me exige ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo acre e dai uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris se de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que constas ficareis devendo à sociedade por privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho pai que lhes servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho que, em algumas vezes, pode ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros. Não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. Triste a satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as dos duelos e das guerras, que são os duelos do povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Com essa página do Evangelho que fala do amor aos inimigos, do duelo, do desejo de vingança, do ódio que deixamos que seja cultivado em nossos corações, possamos refletir sobre as nossas escolhas, sobre os nossos atos, com a proteção de Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre, amigo de todas as horas, e Joana, a inspiradora de todas as tarefas. Que possamos aprender um pouco mais, entender os nossos conflitos, entender os nossos processos, aliviar as nossas dores e caminhar em direção à plenitude. Graças a Deus. Fala aí. Conta. Do que você vai falar? De bem-aventuranças? Vamos começar? Pode. Deve. Você vai começar? Não, começa tu. Não, pode começar. Pode ir. A Jane, ela me olha com um olhar. Ai, amei o pneu. Obrigada. Gente, muito bom. Ganhei um pneu para poder dar para o cachorro comer. O cachorro, gente, ele fica, como ele é border collie, ele fica pastoreando o pneu. Ele não pega o pneu, porque tem medo ainda, mas ele fica pastoreando. O pneu corre, ele vai atrás assim, e vai fazendo assim, ó. Achei engraçadíssimo. Vamos lá. Gente, então vamos entrar aqui na nossa nave para a gente poder viajar hoje para o monte. Não sei o que monte, o monte. Vamos falar da bem-aventuranças.
O David sabe que monte. O David sempre sabe as coisas que a gente não sabe. Né, David? Sabe, gente, essa coisa... Inclusive, acho que a gente tinha que ter uma aula aqui, tinha que ser assim, aula do David, para o David ensinar toda a magia da Índia para a gente, né? Aquelas coisas lá. Eu acho que tinha que ter. Mas isso vai ser só para o espiritismo da nova era. Quando os espíritas não ficarem muito preconceituosos com esse negócio, abrir-se a mente, né? Não é não, David? A gente vem meia-noite estudar, não passa online, né, gente? Porque aí... Você sabe que teve uma época aqui no Grupo Jovem que a gente vinha estudar aqui 11 horas da noite. A gente entrava, que eu tinha a chave, ou seja, a gente entrava, ficava aqui na outra sala estudando um monte de coisa, estudando as mitologias. Vocês sabem que tem maluco para tudo, né? Tem. Tem. E vinha o Grupo Jovem inteiro. A gente fazia altas coisas. A gente fazia até uns exercícios meio, né? Fazia, liberava as coisas. E tinha que ser, vamos embora. Mas vamos lá, gente. Hoje é bem-aventuranças, né? Vamos lá. Começando, né? Hã? Tem uma porção de coisas para falar de bem-aventuranças. Estamos começando hoje, né? É verdade, tem muita bem-aventurança, né? Tem um monte delas. Mas tem muita aula, a gente está adiantado, a gente está uma aula adiantada. Então vai dar para a gente falar de bem-aventurança, mal-aventurança, meia-aventurança, qualquer tipo de aventurança. Mais ou menos aventurança, todas as aventuranças nós iremos falar. Então nós vamos falar hoje da primeira bem-aventurança, né? Para a gente poder se situar, né, aqui na nossa situação. O Sermão do Monte foi o sermão que Jesus faz, né? Que é aquele sermão famoso que as pessoas dizem, que foram mais de não sei quantas mil pessoas que ouviram, e que, né, conta, ninguém sabe, porque ninguém estava lá, né? E quem estava lá não lembra por causa do véu do esquecimento. Então, assim, e quem estava lá e lembra não vai contar, porque os outros vão ficar com inveja de quem estava lá, e que a outra pessoa podia não estar lá, então não vai contar que ele estava lá, né? Então, resumindo, né, o Sermão do Monte vai falar para a gente das bem-aventuranças, tá? E segundo Gandhi, eu gosto muito disso, Gandhi diz que se todos os livros do universo fossem perdidos, queimados e sobrasse só esse, tudo estaria ali. Quem quiser saber mais, saber de onde eu estou bebendo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. Eu estou bebendo do Sermão da Montanha, é o livro Sermão da Montanha, do Huberto Roden, tá? Esse tem certeza que estava lá. Aí, ó, a Jana está com ele aí. Vem, Jana. Sabe que eu estou arrepiada no último fio do meu cabelo? Porque eu sonhei com essa cena. Vou contar para vocês. Olha que bizarro. Sermão da Montanha. Um livro fininho, mas um livro que você demora a vida para ler, né? É fantástico. Então, na verdade, a gente lê e relê. E relê, algumas e vezes. E relê. Porque... Adorei o pneu, viu? Curtiu, mas tá pastoreando ainda o pneu. É que eu tenho que avisar que eu ganhei das irmãs. E eu não tô gostando mais do brownie de vocês, tá? Porque eu tô comendo muito. Eu tô uma semana comendo brownie. Aliás, eu comprei todos os de brigadeiro daquele posto ali. Tem que repor, tá? O de brigadeiro. Que eu já comprei todos. Gente, no dia que chegou a mulher... chegou agora. Eu falei, quanto é que cheio de brigadeiro? Tá, tem que ter. Leva tudo. Foi, acabou o brigadeiro, acabou o brownie, acabou a felicidade. Mas vamos lá, voltando aqui para o Sermão da Montanha. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Por que eu estou arrepiada, gente? Porque quando eu comecei a ler Roden, foi o Luiz Mário que me entregou. E ele me entregou num momento da minha vida em que foi um momento muito... Que assim, eu agradeci muito a ele. Depois que ele falou que minha mente era pequena, aquela coisa toda, e eu quis bater nele, né? Depois que eu entendi realmente que minha mente era pequena e que eu não tinha que bater nele, mas tinha que agradecer, né? Isso durou uma semana, esse conflito. Né? O Luiz Mário me deu um livro, ele falou assim, você está com uma cabeça um pouco diferente. Ele falou, eu vou ajudar você a abrir a cabeça. E me deu um livro, que era do Roden, chamado Setas para o Infinito, que é toda a experiência mística desse homem. Me deu. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler, fiquei louca, alucinada, achei aquilo, né, nossa, descobriu fogo. Né? E depois eu fui ler esse livro, O Sermão da Montanha, que é de você ler ajoelhado. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu ouvi falar de Huberto Roden, tem bastante tempo. E eu posso dizer para vocês o que eu fiz. Não vou ler, porque não é uma literatura espírita. Uhum. Tem muito tempo isso. Muito tempo, porque Huberto Roden tem livros escritos já há muitos anos. E esse livro foi uma pessoa que me emprestou, foi Por Mundos Ignotos, que é um livro do Huberto Roden também. E eu posso dizer para vocês que eu levei alguns anos para ler por puro preconceito. Porque ele tem uma forma completamente diferente de interpretar. Ele traz
um entendimento, uma interpretação, que aí a gente consegue entender exatamente até quando ele diz, é preciso ter alargamento espiritual. Porque, senão você, num primeiro momento, você vai rejeitar essa leitura. Por não entender o que ela traz. Vá lá, vamos procurar. É fantástico. E quando eu comecei a ler o Roden, que eu trazia o Roden para cá, para o Seja, teve uma... eu já fui chamada na sala da diretoria, porque eu fui proibida de falar o Roden. Fui proibida de falar sobre isso. E aí eu falei ali, né, eu sou uma pessoa super calma, né, super tranquila, falei assim, né, a todos os meus pulmões, falei, então você tem duas opções, ou você corta a minha língua, para eu calar minha boca, ou você me tira do centro espírita. Então fala sem falar que é dele. Eu falei, menos mal essa proposta, menos mal. Mas se me perguntarem, eu vou dizer, não vou omitir conhecimento. E isso tem exatos 2 anos. E aí, quando isso aconteceu, eu tive um sonho, que eu estava no Metropolitan, no Congresso do Seja, e o Divaldo estava sentado, o Divaldo Iraci sentado na plateia, e eu do lado. E aí eu chegava para o Divaldo e falava assim, Divaldo, o Berto Roden é fantástico, não sei o que lá. Ele é, minha filha, mas não é espírita. E falava exatamente o que a Jane falou, e eu falava assim para ele, mas como você, um homem de mente aberta, não permite que os outros abram a mente? E ele não falou nada, começaram a aplaudir, não sei o que estavam aplaudindo. Ele levanta, vai até o palco, o palanque, pega o microfone para falar, e nesse momento mandam eu entrar com este livro da Jana na mão. E eu venho fazendo esse caminho dela, eu venho andando com o livro na mão, entrego para ele pega o livro e fala assim, não, isto aqui é válido, é verdade. Eu não sei o que ele fala, não me lembro o que ele fala direito. Quando ele mostra o livro, todo mundo fica ensandecido, e a partir daquele dia eu acordei com uma serenidade no coração de que um dia isso ia acontecer. E foi exatamente o que está acontecendo aqui. Muito bom, né? Porque a gente é do tipo assim, acata a periquita, né, filha? Senta aí, calma, toma água, que a coisa vai funcionar. Tem tempo. E aí você fica parado para pensar. E o Luiz Mário, todo o curso do Luiz Mário, né, quem sabe as parábolas, todo ele é baseado no Roden. O Roden, ele não tem um livrinho bom, 2 livrinhos bons. Ele tem uma série, como a Joana, tem uma série psicológica. E o Roden, ele pega o simbolismo, ele fala, parábola é simbólica. Por isso que ele está completamente de acordo com a psicologia de Joana de Ângeles, porque Joana é junguiana. E Jung é símbolo. E aí a gente vai mergulhar aqui na simbologia dos pobres de espírito, né? Na verdade, pobres de espírito está errado, tá? Não foi, na tradução do grego, não é pobres de espírito. Porque uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que está faltando o que nela? Obrigada, David. Sem espírito, é uma pessoa que está como? Churriada, né? Pessoa que não tem espírito. E ninguém pode ser bem-aventurado faltando o quê? O espírito. Isso é burrice, isso é tradução errada. Porque o evangelho que a gente tem aqui, ele foi feito no grego, até né, lá no século IV. Depois ele foi traduzido né, pelo latim, pela Vulgata Latina, certo? E aí quando você faz uma tradução, todo mundo sabe disso. Quem fala aqui inglês? Quem já viajou para fora, falando inglês? Quem já descobriu que não sabe falar inglês, viajando para fora e falando inglês? Você tem certeza que a pessoa que fala inglês não estudou no IBEU. Como é que ela, que é americana, fala inglês, né? E aí você descobre que traduzir as coisas não funciona. Quem já morou fora aqui, numa língua diferente, um país com uma língua diferente? Como é que é, Jane? É diferente mesmo. E mesmo que a gente saiba a língua, a gente descobre que a gente não sabe nada daquilo. Não sabe. E aí a gente começa a perceber que imagina você traduzir alguma coisa. Muita coisa se perde. Então o Roden, ele vai beber do grego. E é por isso que vocês, quando assistem a aula do Luiz Mário bota o PowerPoint e ele bota no grego. Aliás, esse sábado foi muito engraçado. Porque o Luiz Mário estava lá, ele bota né, a Epístola de Paulo em grego, em latim, e aqui para os normais em português, né? Para os mortais aqui em português. E aí ele começa a ler. Não sei o que lá. Aí uma pessoa que estava assistindo falou assim, não, mas aqui na minha tradução da Bíblia de Jerusalém está escrito não sei o que lá. Aí o Luiz Mário pegou, peraí. Aí ele começou a ler em grego.
Não tem nada de varão aqui, não tem nada de não sei o quê, não tem nada disso não. Isso está errado. E aí ele pegou e virou e falou assim, quer ver, olha só, não sei o quê, 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 não sei o quê. Aí quase que a gente falou nesse momento, verdade. Como se a gente soubesse grego, né? Você nem discute, né? E hoje a gente sabe que todos que fazem a pesquisa do evangelho lá dos primeiros tempos têm que estudar o grego. Tem. Porque se eles não conseguem apreender o conceito. E houve agora também, lembram daquele filme do Mel Gibson? Sim. Que fala de Jesus, só pegou aquela parte final e tudo. Lembram? Acho que eu cheguei até a comentar isso com vocês numa aula aí para trás, que ele pegou o maior especialista americano, e aí o que esse cara foi fazer? Ele fez o trabalho contrário, ele pegou do grego e traduziu para o aramaico. Desse grego e traduziu do aramaico. Para quê? Para poder entender o que Jesus falava. E ele chegou à conclusão que Jesus falava salmos. Ele falava versos. A linguagem de Jesus era uma linguagem poética, que a gente só descobre quando sai do grego para ir para o aramaico, que era a língua que Jesus falava. E o aramaico, ele tem ritmos diferentes, dependendo daquilo que você vai falar. Era uma linguagem pobre de vocabulário, não tinha muito vocabulário, era a mesma palavra, queria dizer a mesma coisa, quer dizer, coisas diferentes, a mesma palavra, e ela só fazia diferença pela entonação. E aí, exatamente, essa dificuldade. Isso escrito como é que vem, porque, gente? Né? Exatamente. Porque Jesus não deixou nada escrito, foi tudo falado. E aí, o que você faz? Você bota óleo de coco na frigideira e se frita, né, meu filho? Porque você não vai se fritar mais com óleo normal, que faz mal. Então, olha só. E é isso que a Jane falou, de fato é assim. Então vamos pegar aqui do nosso grego. No grego, não é pobre de espírito, é pobre pelo espírito. Isso é muito diferente. Então, bem-aventurados quem é pobre pelo espírito. E aí, quando a gente para refletir o que é ser pobre pelo Espírito, a gente começa a entender que Jesus ele está cavando mais fundo. Vamos colocar aqui, qual é, em uma frase, ou em um salmo, como a gente quer, né? Que agora a Jane já colocou para a gente. Se você tivesse que resumir a doutrina inteira, doutrina não, né? O legado inteiro de Jesus, de Buda, desses grandes sábios que vieram trazendo para a gente, né? O que a gente chama hoje de religião, em uma frase. Bom. Não, gente, uma frase. Não. Não estou ficando emocionada. Vamos lá, turma. Em uma frase, o que a gente vem aprendendo aqui o ano inteiro? Aliás, o que o seja massacra na porcaria da tua cabeça? Cara, pegaram, exatamente. Então, uma frase que Jesus falou que simboliza autoconhecimento é... Linda. Beth, linda, como estrela. Exatamente. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quando você fala, conheça a verdade vos libertará, certo? A verdade é a sua verdadeira o quê? Natureza. É conhecer a você. Jesus é isso. Então, quando ele fala da bem-aventurança, ele está falando de quê? De como fazer uma panqueca de banana gostosa com aveia para você comer no seu lanche da tarde. Não, ele está falando de autoconhecimento. Dentro do processo de autoconhecimento, que podia ser uma palavra menor, né? Dentro do seu processo de autoconhecimento, você tem que ser pobre pelo teu espírito. Que espírito é esse? Fica difícil para a gente pensar porque a gente não é evangélico, mas se você fosse evangélico, você tem que ser pobre pelo espírito de quê?
Alguém falou aí? O Espírito Santo, que é o espírito de... Obrigada. É isso que o Roden vem colocando pra gente. Você tem que ser pobre pelo Espírito de Deus. Pobre pelo Espírito de Deus significa que você é o que desse Espírito? Servo. Vamos traduzir bem-aventurança. Ser bem-aventurado quem é pobre pelo Espírito. Bem-aventurado quem é servo de Deus. Bem-aventurado quem é servo de Deus. Ponto. Começa assim. Aí agora minha pergunta para vocês é: como que vocês se tornam servos de Deus? Primeiro você tem que achar quem? Certo? Você tem que achar o seu patrão aqui. Concorda comigo? Você tem que achar o seu patrão. E a minha pergunta para você é: aonde está Deus? Dentro. Qual é o nome que Joana dá para isso? Tem que achar o seu self. Concordam comigo? Quando você acha o seu self, quem é que sobra na história do self? É o self quem? Que é o amigo imbatível? Então, quem é que fica sendo servo? É o ego que fica sendo servo de quem? Do self. Isso é ser você verdadeiramente. Isso é você achar, é você ser pobre pelo Espírito. O que é pobre pelo Espírito? Você abre mão da sua noção de eu, pela sua realidade, pelo seu verdadeiro eu, pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus que habita em você. Foi? Vocês estão entendendo? Fala comigo. É que vocês ficam com uma cara assim... Assim, olhando sim. de um É que vocês estão olhando, jeito. parece que eu estou falando assim. Ó, eu estou me sentindo Luiz Mário lendo grego. Não é... Entenderam? Se preparem para ler Roden. Isso, aqui, ó, gostei. Esse pobre pelo Espírito seria pobre perante. É você fazer isso aqui, ó, tá? Essa é a cena. É você pegar o seu mastro que você vem tocando sua vida. Quando aparece o Espírito de Deus, você faz isso aqui, ó. Genuflexo, cai. Ou seja, é você saber matar o seu ego, é você saber domar o seu ego, educar o seu ego, porque você tem autoconhecimento. Então você é pobre de ego, você é pobre de eu. Isso que o Espiritismo chama de sacrifício. Humildade. Humildade. Que ele chama de abnegação, resignação. Resignação não é você. Tiago, vou tacar uma bomba aí atrás. Você e a Nilda, vocês estão conversando muito. Eu estou olhando, eu quero saber o que estão falando. Eu estou aqui morrendo de curiosidade. Mas eu estou aqui assim, ó. Porque eu sei que ele lê Roden pra caramba, entendeu? Então ele deve estar falando coisa maravilhosa, mas está contando só pra Nilda, entendeu? Palhaço, né? Mas vamos lá. Então, oi? Oi? Reverência. Cara, é reverência. Então, assim, não tem nada a ver a resignação com você aceitar tudo. É você aceitar o que tem que ser aceito, o que vem do seu self. Não é você você se mutilar. E a gente pensa que é se mutilar e que aí é ser passivo. Sabe aquela pessoa passiva que você vai, samba na cabeça dela, chuta, e a pessoa está, eu sou resignada, eu estou aceitando tudo porque eu sou feliz. Não é essa porcaria. Sim? Então, quando a gente começa a colocar aqui, ser pobre pelo Espírito, muda tudo. Porque ser pobre de espírito é você ter pobreza, é você não ter o quê? A voz do self. E não é isso que a gente está falando. Foi, gente? Vocês entenderam? Posso passar para outra parte? Porque agora é tiro, pancada e bomba. Agora a pedreira está descendo. Podemos? Então vamos. Olá, pessoal aí de trás. Olá, oi, Marcelo. Daqui a pouco teremos Marcelo, o show aqui, falando o quê? Da sua palestra maravilhosa. O bem e o mal Vamos sofrer, lá. não é isso, Marcelo? Tá vendo? Já estamos fazendo marketing aqui. E daqui a pouco, né, aqui na televisão, teremos o bem e o mal sofrer com o Marcelo Shoa. Aguardem. Estou contratada? Ó, beleza.
Então, vamos lá, gente. Volta pra cá. Não fiquem olhando. Eu sei que ele é bonito, mas não olha. Pra cá, pra mim. Isso. Então, nós temos aqui o pobre... Oi? Vai assistir? Então, assiste aqui. Nosso convidado especial, assiste aqui em cima para poder falar. Vem, pode vir, pode vir. Não, vem, que até um microfone para você sentar. Você e Jane, vocês falam aqui, ó. A Jane fica sentada porque ela é cara de pau mesmo, entendeu? A gente que está aqui de 11 anos. Fique à vontade, por favor. E se quiser falar, o microfone é todo seu. Nosso convidado, gente. Ô? Porque eu estou me sentindo até importante agora. Agora eu vou até ficar séria. Vamos lá, gente. Estou até séria. Vamos lá, até porque aí você percebe que o óculos ajuda, porque se eu tivesse visto lá da frente sem óculos, eu não ia saber quem era. Mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui, gente. Liga aqui, ó. Então, pobre pelo espírito é diferente de pobre de espírito. Beleza, foi. No Evangelho está o de espírito, porque a tradução que a gente usa do Evangelho é a Vulgata Latina. E na Vulgata Latina foi traduzido como de, mas no grego é pelo. Então, ser pobre pelo espírito é uma reverência que você faz quando você sintoniza com o seu self. Beleza? É difícil achar o self? Então, nos 5 minutos finais da aula, 5 não, nos 10, eu vou fazer vocês acharem o self de vocês. Não é difícil. Não é difícil. É uma questão de você perceber. É difícil você achar a sua nuca, mas você não está vendo. E você não é consciente dela? Transporte a sua consciência para a sua nuca, por favor. Fácil? Difícil? Ou você falou, gente, para onde eu vou? Ficou assim, não? Beleza. Nós vamos fazer mais à frente isso com o self. Mas vamos voltar para cá, beleza? Vamos lá, então. Então, pobre pelo espírito é você basear nisso, é você ser servo, é o seu ego ser servo. Então, se vocês ouvirem alguém falar assim, matem o ego de vocês matem a pessoa que matou, porque vai ser um bem para a humanidade se ela for embora, tá? Porque ela não vai falar besteira e você provavelmente não vai ouvir isso. Mas não é matar o seu ego, é educar. E educar o ego é você saber se sacrificar. E esse é o sacrifício a Deus. Quando está no Evangelho, qual é o sacrifício mais bem visto a Deus? Não é não, Marcelo? Qual é o sacrifício mais bem visto a Deus? É o sacrifício de nós mesmos. É o do nosso ser, é o do nosso ego, tá? Não vai sacrificar seu self. É o seu ego. Mas qual é o problema dessa história? O problema dessa história é que é o seguinte. Como você tem que ser pobre pelo espírito, você tem que abrir mão de tudo pelo seu self. O que é esse tudo que o ego tem aqui? Quer ver como é que a gente não abre mão de tudo pelo seu self? Se vocês estivessem no Antigo Testamento e vocês fossem... Quem é aquela criatura, gente, que está com o filho do penhasco? Qual o nome dele, gente? Ninguém sabe, porque a gente é espírita e não lê a Bíblia. Mas o meu irmão que é evangélico, eu tinha que bater um fio agora para ele e falar, Marcelo, qual é o nome da pessoa? Né? David. O nome da pessoa que joga o filho do penhasco. No Antigo Testamento. Não era isso. Mas, enfim... eu me esqueci o nome dele, gente, que estava aqui na ponta da língua. Não é? Mas vamos lá, tirando o hábito do David, do assassino, vamos pegar aqui. Vamos supor que você tenha que sacrificar, isso é um exemplo extremo. Não, Pegasus é um cavalo lindo, maravilhoso, que a gente vai montar, eu e você, mãe, quando for para o nosso lar. Eu e você vamos de Pegasus, né? Ou pode ser aquela empresa de ônibus que eu não vou falar sobre ela, que eu não quero ir de Pegasus para o nosso lar. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu queria dar esse exemplo, mas eu posso dar o exemplo de uma maneira diferente. Vamos supor que você tem que sacrificar... Quem é mãe aqui? Escolha de Sofia, por exemplo. Isso. Eu não li Escolha de Sofia. Mas vamos lá. É um filme, também não vê Escolha de Sofia. Mas você tem que sacrificar, por exemplo, o seu filho. É um exemplo que eu estou falando que você nunca vai ter que fazer isso, mas vamos supor, né, que você precise fazer isso. Você mataria o seu próprio filho se fosse uma ordem de Deus? Então, a primeira coisa que a gente tem apego, o David na hora, porque o David está iluminado, mas a primeira coisa que a gente tem apego na família, que a gente não se torna pobre por isso, é a questão familiar. Por isso que Jesus fala, odiai o vosso pai e a vossa mãe. Só que essa família que eu estou colocando aqui não é a família física, tá?
é a família psicológica, porque Jesus está falando de autoconhecimento. Que família é essa família psicológica? É isso aqui. Sabe aquela mãe e aquele pai que moram e vivem dentro da sua cabeça? Que se falassem aqui, se eu chamasse, vou dar um exemplo, se eu chamasse a Iraci, que mora dentro da minha cabeça, falasse, Iraci, por favor, você poderia dar uma palhinha e falar para os meus amigos do curso o que você pensa de mim? Ela ia falar, a Cristiane é o demônio. Ela é um demo, né? Porque Cristiane, ela é arruaceira, ela faz piada o tempo inteiro, entendeu? Ela, né, ela é espírita fora do quadradinho, entendeu? Porque ela fala que não deve falar quando não pode falar, do jeito que não pode falar. Ela é espírita que não tem, entende aquele negócio de que essas coisas não funcionam? Ela joga tarô, que menina louca, entendeu? Ela faz não sei o que, ela gosta de psicologia junguiana. Mas se você perguntar para Iraci, para física, quem é sua filha? Ela vai falar, ai, minha filha é linda, minha filha inteligente, espírita, psicóloga. Ela vai lá, né, estudiosa. Né? Ai, ela já tem tantos livros que eu não consigo nem contar. Essa é a Iraci. Mas a da minha cabeça não é essa, não. Se eu não for capaz de abandonar essa mãe da minha cabeça pelo meu verdadeiro eu vou ser pobre pelo espírito? Não, eu vou ser escrava de mim. O meu ego vai estar agindo de uma maneira obsessiva. Obsediado por coisas que existem dentro de mim que eu projeto para fora. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente percebe que isso é uma questão necessária para ser pobre pelo espírito. Quer ver outra questão necessária para a gente ser pobre pelo espírito? As distrações. Distrações nós temos inúmeras distrações no mundo. Que distrações são essas? Vou dar um exemplo aqui. Você está triste. Você tem um marido que trabalha numa empresa muito maravilhosa, ele te deu um cartão ilimitado, você está triste, você vai fazer uma comprinha no shopping para dar o quê? Uma revigorada, vai fazer um corte no cabelo, né? Fazer uma lipo, botar um negócio. Maravilhoso, certo? Só que o seu problema é qual? É você, né? Que está sem autoconhecimento, está se matando, está triste. E muitas pessoas morrem se matam pelas distrações. Quer ver outra distração? O seu cargo. Já viu aquela pessoa que entra em casa, que é um advogado, por exemplo, e ele faz uma petição para pedir o sal? Né? Que ele está almoçando, faz uma petição para a esposa para pedir o sal. Né? Ou aquela, vou dar exemplo, vou falar mal do psicólogo. Aquele psicólogo que fica em casa, fica avaliando o filho, avaliando a esposa, avaliando não sei o quê, que é do mal. E a gente às vezes se coloca, quer ver, a gente tem que desapegar até da religião, porque Jesus não era cristão, Buda não era budista, Maomé não era muçulmano. Como assim? Tem gente que carrega o título, né? Não, porque... E se a gente lê no Evangelho, né, uma coisa que Chico fala que eu gosto muito, se Emmanuel tivesse falado, né, para mim, que o Espiritismo é a religião do futuro, eu teria largado Emmanuel. Porque no Evangelho diz que o futuro das religiões... Né, o Espiritismo é o quê? Futuro das religiões, mas não é a religião do futuro. Então, se eu não for capaz de olhar a outra religião, se eu não for capaz de ressignificar o espiritismo com conteúdos de outras religiões, eu sou pobre. Porque eu sou pobre por conta do ego, mas eu não sou pobre pelo espírito, porque eu não estou trabalhando dentro de mim outras coisas que eu poderia estar encontrando através desses outros conhecimentos. Então, o que eu estou colocando aqui para a gente? Que o pobre está falando com desapego. Por isso que a palavra vem de pobreza, de riqueza. Está trazendo para a gente a noção do desapego. E desapegar não é desapegar de coisas só físicas, é desapegar de coisas psicológicas. Porque se eu tenho algum apego físico, provavelmente eu estou projetando naquilo uma questão psicológica. Por isso tem uma frase fantástica que é: o sábio faz tudo sem apego. Você pode ser pobre pelo espírito, sendo endinheirado, sendo trilhardário, sendo Bill Gates da vida. Contanto que você não seja possuído pelo dinheiro. Então, aqui existe uma relação de posse. Você não pode ser possuído por nada que você tenha, ou nada que o ego pense que ele é. É e tem. Vocês estão entendendo? Ou agora eu realmente tomei um ácido? Tá, todo mundo bem? Então tá. Então, olha só. A gente não pode ser apegado pelo que a gente pensa que é e pensa que tem. Porque quando você vai para o self diz que você é o quê? Está valendo aqui o nosso lar, vamos embora. Ele diz que você é o quê, o self, gente? Que o pessoal... Eu não gosto da turma de 5 horas, cara. Obrigado. Não tem A. O tem. R não tem.
S não tem. Não deixa a Beth falar, gente, vocês vão morrer. D. Tudo. Você é tudo. E por isso é o homem integral. É a plenitude. Então, se você pensa que você é alguma coisa e que você não é aquela outra coisa, você está apegado ao a ideia que você faz de você, que não é você. Estão entendendo? Que não é só você. Sim. Estão entendendo ou não? Alguém fez um não. Onde você parou? Isso. No tudo? Gostei. Parei no tudo. Que bom. Pior se ela falasse assim, eu parei no evangelho da Jane. Quando você falou, vamos falar da bem-aventurança. Nessa hora eu parei, não caminhei mais, né? Eu ia estar aqui tendo um revertério, mas vamos embora. O que é tudo? Lembra que a gente falou, esse selfie, a gente chamou ele de quê? De o Espírito de Deus. É Deus imanente. É o Deus que habita você. É o seu Cristo. É isso dentro de você. É a sua herança divina, certo? Se ele vem de Deus, o que Deus tem? O que Deus é? Tudo. Então você é potencialidade o tempo inteiro, todas as qualidades, as emoções, você é tudo. Não existe nada em você de ruim, de horrível. O que existe é você não tendo consciência, separando aquilo que você pensa que você não é de você, e porque você separa, você tem o tal do efeito sombra, que o que você separa é o que você não quer ver de você, e aquilo que você não quer ver de você, uma hora te toma. Por isso que as pessoas são agressivas, por isso que as pessoas são muito melindradas, por isso que as pessoas têm os conflitos existenciais, porque elas não sabem lidar com a agressividade. A gente tanto não sabe lidar com a agressividade, que a maior doença que a gente tem hoje na nossa sociedade por conta de agressividade é o câncer. Câncer é a voz não falada. Câncer é o que é o agressivo? O agressivo não é você lá estapear uma pessoa. Só deixa eu fazer um parênteses. Renan, você ganhou uma cafeteira ontem. Sério, cara, fui eu que te sorteei e você não estava nem aqui. Vai lá embaixo procurar. Não foi Renan, então. Não foi Renan, então, foi a mãe de Renan. Não, estava escrito o nome dele mesmo, é dele. É dele que é o presente de casamento. Vamos embora. Desculpa, é que eu vi ele chegando agora e tive que falar. Mas vamos lá. Então, esse tudo que eu estou querendo colocar aqui para vocês, né, esse Deus imanente, você tem todas as qualidades boas e ruins. Quem é que diz que uma qualidade é boa ou ruim? É o nosso ego, que é dual, que vai julgar a gente. Mas muitas coisas que são boas têm sempre os dois lados. Tem o lado ruim e a vice-versa. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala aqui que matar é ruim, não fala? Não pode matar. Não estou falando que você vai sair daqui matando as pessoas, pelo amor de Deus. Mas eu já dei aquele exemplo para vocês que Bezerra, no livro Entre Dois Mundos, do Divaldo, tira o deputado do corpo. E aí Manuel pergunta assim, o que vai acontecer? E aí ele fala, nós iremos produzir um acidente cardiovascular no nosso irmão. Aí, né, porque ele vai matar a mulher. Aí o Manuel pergunta, ele irá sobreviver? E Bezerra diz o quê? Não. É melhor ele fora do corpo do que dentro. Não sei se vocês repararam, mas na hora que eu li isso, eu li assim umas 8 vezes. Eu falei, peraí, gente, que eu não quero Bezerra do meu lado, não. Porque vai que ele olha para mim e fala assim, vamos produzir um acidente cardiovascular na nossa irmã. É melhor ela... Falei, não, me deixa aqui, né? Me deixa que eu estou bem. Então, o que a gente começa a colocar? Mas o cara que vai e mata, e estupra, e assassina alguém, o matar também é ruim. Então, matar é bom ou ruim, gente? É neutro, depende da intenção, depende de como eu faço, depende da minha consciência, depende de N coisas. Ninguém vai sair matando porque você não é Bezerra, tá? Quando você for Bezerra, você pode pensar nesse negócio, tá? Porque depois vão falar que a Cristiane mandou matar pessoas, é um problema. Foi, gente, isso? Beleza? Então, nós estamos falando de desapegar posse, de desapegar do seu em prol do seu. É isso. Como nós temos muitas pessoas que não conseguem desapegar do seu ego, nós criamos subterfúgios para isso. Que subterfúgios são esses? É você aprender a doar do seu tempo à caridade. Porque se você passar uma vida inteira fazendo caridade, mas não se iluminar, não ter autoconhecimento, você fez um bom karma. O que é bom karma? É o crédito karma lá do céu, né? Você vai chegar lá, vai ter aquela listinha de coisa boa, listinha de coisa ruim, mas vai encarnar de novo. Por quê? Porque você fez coisa boa, você fez, mas você não se tornou. É o livro Voltei do Chico, né?
que o nosso irmão era presidente da casa espírita, chegou lá com a luz apagadinha, viu uma pessoa que tinha mais luz do que ele e perguntou, por que não tenho luz? E aí o mentor disse para ele, porque você fez a caridade, mas não se tornou a caridade. Caridade, caritas, é uma das palavras do grego que Jesus usa para falar de amor. Jesus usa 4 palavras para falar de amor diferentes, sendo que caritas é amor em ação. E amor só pode estar em ação quando o self manda no ego. Quando o ego manda e não tem a presença do self, é posse. Quer ver um exemplo? Eu acabei de falar para vocês. Né? Vou dar um exemplo de posse aqui. Uma vez a gente estava aqui falando no curso, e eu acho que foi até esse curso aqui de 5 horas, mas não foi esse curso aqui. E aí a gente começou a falar, né, da gente agradecer aos desafios que acontecem na nossa vida, aquela coisa toda. Aí eu falei para a gente que a gente não rezasse, não pedisse proteção, porque a gente estaria se protegendo de quê? Da gente mesmo, dessa experiência que a gente tem que passar, da gente pedir atenção. E aí uma mãe, desesperada, levantou a mão e falou, mas eu peço proteção para os meus filhos. Eu, mas do que, senhora? Ah, mas de um tiro, por exemplo. Aí eu, mas se aquele tiro for sagrado para o seu filho, se ele precisar ter uma experiência de ficar entravado numa cama para ganhar consciência, você não quer que ele tome um tiro? Não. Isso é amor ou isso é posse? Isso é posse. Eu não quero que meu filho cresça na dor porque eu vou sofrer ou porque eu não quero que ele sofra. Isso é difícil da gente refletir. Por que a gente está colocando essas questões aqui? Porque para você ser pobre pelo Espírito é uma coisa fácil, não é você fazer alguma coisa, é você ser, é você ter um amor profundo a esse Deus, capaz de abnegar tudo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, da Iraci, tá? A Iraci tem um troço desse dentro dela. Por quê? Porque se eu estiver dirigindo o carro, bater, capotar em algum lugar e ligar para ela e ela estiver dirigindo a palestra, ela não atende. Se ela estiver falando com alguém, ela não atende. Se ela estiver na mesa mediúnica, ela não atende. Se ela tiver, ela não atende. Porque o chamado para ela, do que ela precisa estar executando e trabalhando na alma dela, é mais forte do que a filha, porque... E eu falei uma vez para ela, falei, mas você não me atendeu. E se eu tivesse morrido? Ela falou assim, eu ia saber. Porque com certeza você ia aparecer me perturbando onde é que eu estou. E eu ia te ver. Logo eu ia saber que você morreu. E a morte não existe. E você ia continuar me perturbando. E a gente, né, brincando assim, ela falou, eu ia sentir saudade. Mas é o entendimento. E a gente, às vezes, se agarra em certas situações, estamos apegados a ela. E por conta do ego. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente para pensar qual o sentido da vida, a gente começa a perceber que as coisas acontecem para a gente se enxergar? E não porque são as coisas, mas são instrumentos para que a gente transcenda o nosso olhar. Se a gente acredita que são as coisas, a gente continua o quê? Apegado. Continua aqui. Esse é os olhos de ver. Isso foi, gente. Então, eu vou fazer vocês acharem um selfie de vocês por causa do horário, tá? Pra gente poder aqui fazer. Primeiro, eu preciso acalmar a mente de vocês, porque ninguém acha o selfie com barulho na mente. Então, vou ensinar vocês. O que vocês vão fazer? Vocês não vão sentar assim, eu aprendi com o Luiz Mário que é macarrão escorrido, né? Não precisa pegar a luz agora, não. Vocês vão sentar o seguinte, encosta a bunda mesmo, lá, faz assim, ó, senta, bota o tronco para frente, encosta lá a bunda e bota para trás agora, isso. Porque você vai sentar naqueles 2 ossinhos, que eu não sou de exóticas e não sei o nome, né? Naqueles 2 ossinhos, não é no saco, é no isquio. Isso não devia ser nome de osso, né? Porque parece qualquer outra coisa menos nome de osso. Mas você vai sentar no seu isquio, tá? E vai... Oi? Nos iscos, tá? Desculpa, você tem 2, você tem 2 bandas, né? Vai sentar nos iscos e isso vai aliviar o peso do seu corpo. Então, para isso, lá no fundo, isso. Agora você vai fazer um movimento com a sua mão, tá? Pode ser a mão direita, esquerda, não tem problema. É difícil? É, mas dá um jeito de fazer. Por que você tem que fazer? Porque o seu corpo inteiro, através dos pontos que você tem, né, dos chakras, eles são energéticos. Eu vou pedir para você tampar o nariz de um jeito ou do outro, né? E por conta disso você tem que estar fazendo um movimento com a sua mão correto, porque isso vai balancear a energia do seu corpo. Que movimento é esse? Você vai pegar, vai fazer isso aqui, quer ver, ó? Pega esses 2 dedos daqui, ó, aquele que você cutuca o nariz e aquele que você não pode usar, e abaixa assim, ó. Isso. Vai sobrar aquele dedo que não levanta, o mindinho e o dedão, certo? Isso. Você vai pegar o dedo que não levanta com o mindinho, tá? Você vai juntar eles assim, ó. Eles têm que ficar na mesma posição. O dedinho embaixo e o dedo que não levanta em cima.
Ai, que horror. Bota a mão mesmo, faz ele ficar junto. Fez ele ficar junto? Isso, beleza? Agora, você não vai largar a mão assim, você vai ficar assim até o final da aula. Pode, é só abaixar o braço, mas não desfaz. Eu vou ensinar para você o que você vai fazer agora. Não, só com uma mão. Você vai fazer o seguinte. Para que você precisa fazer isso aqui? Porque você vai mexer aqui nos seus canais de energia do nariz, tá? Você vai usar essa mão desse jeito que parece um caranguejo para tampar um lado do nariz e depois você vai tampar com esses 2 dedinhos aqui o outro lado, tá? Então, sua mão vai ter que fazer isso aqui, ó, sambando no nariz. Sambando, sambando, sambando. Sim? Beleza? Bem aqui naquele ossinho, que não é ossinho, que é a cartilagem. Bem aqui, ó. Tá? Tá. De maneira que você tampe um lado e tampe o outro, tá? E nós vamos aprender a respirar, tá? Então, vai ser o seguinte, eu vou fazer uma vez, vocês não façam, porque se você fizer esse desbalancear, o problema vai ser seu. Você não vai achar o céu, você vai achar o capeta dentro de você, tá? Olha só, você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer primeiro, depois eu vou fazer com vocês. Não é para ficar fazendo. Parece aquelas crianças do primário, né? Não é para ficar fazendo. Preste atenção. Você vai pegar, vai tampar um dos lados, ó. Eu vou começar, por exemplo, tampando o lado direito, tá? Vou tampar e vou respirar pelo esquerdo, ó. Vou prender, vou tampar o lado esquerdo e vou soltar pelo direito. Vou respirar pelo direito, tampar o direito e soltar pelo esquerdo. Vocês entenderam? É vai, volta, vai e volta. Isso é um ciclo de respiração. Eu vou fazer com vocês aqui 10 cafungadas boas, depois a gente vai achar o nosso selfie, tá? Vamos lá, todo mundo pega aí a mão do Siri, isso aí, bota aqui em cima, vamos lá, vai fechar o direito comigo, fecha o direito, respira pelo esquerdo, vai. Prende, tampa o esquerdo, abre o direito e solta. Respira pelo direito, tampa o direito, solta pelo esquerdo. Agora continuem, sozinhos. Continuem fazendo. Vou deixar vocês fazerem mais 2 respirações. Eu quero que vocês têm que terminar pelo mesmo que a gente começou. Nós começamos inspirando pelo direito, certo? Então, vocês vão terminar soltando pelo esquerdo. Quando vocês estiverem no esquerdo, vocês vão parando. Deu um barato aí? Deu, né? Ah, pronto. Então, agora a gente vai achar o selfie. Agora, no barato que vocês estão, permanecendo desse estado, eu vou pedir para a Jana agora diminuir as luzes. Agora, Jane, aperta aquele botão maravilhoso, né? Isso. E vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão relaxar, vão sentar nessa vibração da respiração que vocês estão, sereno. Eu vou guiando aqui, inspira e expira. E todas as vezes que vocês inspirarem, vocês vão pensar,
Deus em mim. E vamos inspirar. E quando soltar, eu em Deus. Eu quero que vocês se concentrem nessas falas. Caso você perceba que a sua mente está fugindo, que você está pensando em qualquer outra coisa, ou focando a sua atenção em qualquer outra coisa, eu quero que você se observe e rotule, olhe para a sua mente, para esse pensamento e diga, mente com falta de atenção. E volte imediatamente para o mantra. Sim? Vamos lá? Então vamos começar. Vamos inspirar. Deus em mim. E vamos expirar. Eu em Deus. Inspirar. Deus em mim. E expirar. Eu em Deus. Inspirar. Deus em mim. E expirar. Eu em Deus. Continuem com esse mantra na velocidade de vocês, por 1 minuto. Foi? Agora vamos voltando para o nosso ambiente. Vou pedir para a Jana acendendo as luzes devagarinho. Você mantém o olho fechado para não dar flash. A Jana vai acendendo. A gente vai voltando. Abram os olhos de vocês. Estão calmos? Vocês perceberam a mente de vocês fazendo isso aqui? Nesse 1 minuto que eu deixei vocês sozinhos? E vocês conseguiram observar a mente de vocês fazendo isso? Saindo e voltando? Conseguiram? Acharam um self. Self é o olho que tudo vê. O self é aquele que consegue se separar da sua própria mente, rotulá-la e observar que não é a mente. O self é aquele que consegue olhar para o seu corpo, para o seu joelho, ouvir uma tosse de uma amiga, ouvir um barulho da sala e perceber que você não tem que ir lá, que você pode se manter aqui e perceber a sua vontade de ir lá e você continuar a se manter aqui. O self é o seu observador. Esse é você. A nossa dificuldade é nos manter atentos desse estado de observação. Isso é aquele capítulo do livro da Joana, do Homem Integral. A observação, o observado e o observador. É a gente se manter. Porque quando você se mantém em observação, você sempre está olhando para o seu ego, que tem 3 aspectos. A mente, os pensamentos, as emoções e as sensações físicas. Quando você consegue se separar das sensações físicas, você entende por que Jesus, mesmo crucificado, não sentia dor. Ele tinha um corpo, o corpo estava em dor, mas ele não é a dor. Você tem uma emoção, uma raiva, você consegue observar a raiva, e esse observador se olha e pensa, corpo com raiva, mente com raiva. Esse é o seu self. Você consegue perceber o seu pensamento flutuando aqui e falar, pensamento desequilibrado. Vocês acharam o self de vocês, viu? Não é difícil. O trabalho é você manter sempre observação. Aí você se torna pobre pelo espírito, porque você pode educar esse self. Porque essa aqui é a voz da sua consciência. E onde que estão guardadas as leis de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na sua Aqui
você fala com Deus? Fala. Sim, total. Vocês fizeram isso sentados, certo? Mas vocês podem fazer isso andando, correndo, caminhando, cozinhando. É só vocês pararem em algum momento no dia de vocês e se perceberem. Olha, há tempo atrás minha mente estava correndo para isso. Olha, eu estou sentindo. Isso é o que aqueles livros falam, poder do agora, né, meditação. Isso é estar em estado meditativo. Você está desperto para você, em plena atenção. Isso é vigiar e orar. Você tem que vigiar o teu ego. E orar é você se reconectar, é você fazer dele o seu servo. É você fazer com que ele consiga desapegar. Quando você sentir culpa, olhar para a sua culpa e dizer, mas eu não sou a culpa. Mas o meu ego, a minha mente, sente culpa por alguma experiência que eu tive. Mas eu não sou a culpa. Isso é essa meditação que faz com que você consiga trabalhar, inclusive, as questões de culpa que você tem de medo. Mas você pode fazer isso até no meio de um tiroteio. Por isso que você consegue perceber nesses homens santos uma mansuetude. Quando Jesus gritou no templo, ele gritou desse jeito. Aqui dentro tinha o que vocês estão sentindo agora. Mansuetude, observação total. Mas o corpo e a mente dele estavam encolerizados. Mas ele tinha plena consciência da ira. Por isso que a Joana chama de ira santa. Porque naquele momento ele sabia... É por isso que ele pensou antes, sentou na pedra e refletiu, antes de pegar o seu chicote e tirar aquilo que estava na mesa. Ele pensou, se eu fizer isso para mostrar para eles que eu sei o que eles não sabem, é autoafirmação. Se eu fizer isso para querer educá-los, é pretensão. Mas se eu fizer isso apenas para incomodá-los e não ter a mínima pretensão de educá-los ou de humilhá-los, mas de cindir uma sombra que existe dentro deles, de fazer com que eles se alertem para o que eles estão fazendo, eu vou ter feito o que eu posso fazer. Não vou iluminar ninguém, mas vou fazer o que é necessário. Então, vou usar dessa ira dessa maneira. Ele canaliza a agressividade, a ira. E a Joana fala, ele usa palavras austeras. E ela cita naquele capítulo que eu já li para vocês, naquela passagem que eu já li para vocês. E é isso. Percebam como pode existir ao mesmo tempo paz e raiva? Atenção e serenidade? É isso. Não é difícil, é treino. A tosse. Ela teve um significado. Teve? Não existia. Sim. Como reagir quando você se encontra com... Tosse. Mas tosse. Ah, mas e as pessoas? Por isso que você segurou. E tosse é agressividade castrada. Então, quanto mais você segura, mais a tosse vem. Tussa, mas você observe tossindo. Corpo tossindo. Mente tossindo. Mas eu não sou a tosse. A tosse faz assim, ó. Agora sumiu. Porque agora você pode tossir. Foi, gente. Mel na chupeta. Todo mundo tá, ó. Eu vou encerrar porque eu vou entregar aqui o bastão para o Marcelo, que vai arrematar a nossa aula, com certeza. Vamos fazer a prece? Senhor, agradecemos a vida. Agradecemos, Senhor, a tudo que nos acontece. E pedimos que possamos ser servos. Servos de Ti, da Sua voz que fala em nós. Que possamos estar atentos com os olhos de ver a verdade. E não guiados pela nossa mente, emoção ou sensação. Mas por Ti, Senhor. Que possamos ter os ouvidos de ouvir. O coração de aprender a renascer. A morrer para o velho para nascer para o novo. Que possamos ter a inspiração dos nossos queridos amigos nesse estado de consciência. E assim, Senhor, pedimos a Ti, que possamos aprender a amar e compreender a tudo que nos chega. E assim pedimos também a Joana, que nos ampare e nos intua nessa nossa jornada. E agradecemos mais uma vez a nossa vida. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem.